Tem muita gente que não fala porque tem medo, né? Tem receio de sair das coletivas, de perder o emprego. E a gente, quando fala, a gente fala pela essência do futebol raiz, do futebol convincente, do improviso, de pisar na bola, de ir para cima. Então os caras trocaram bastante campos que tinha de várzea e hoje campos com grama natural por grama sintética. Ah, não faz diferença? Faz sim. Demais. Demais. Na Europa você não tem campo de grama sintética. Na Ásia você não tem campo de grama sintética. No Oriente Médio você não tem campo de grama sintética. Aqui no nosso país, se pudesse colocar tudo, porque a quem interessa fazer um campo que vai custar mais de 2 milhões de reais, ou dependendo da estrutura que for colocar, a quem interessa. E assim, a base, eu falo porque eu faço isso no Brasil inteiro, com o Instituto Marcelinho Carioca, que é desde 2003, tá? A gente faz esporte como meio de inclusão social e nós temos o orgulho de poder falar. Nós revelamos o Williams, que jogou no Corinthians, no Chelsea, Davi Luiz, Lucas e o Dedé, que jogou no Vasco. Você treinou na escolinha e falando sério mesmo. Obrigado por lembrar. Você lembra como era a formação, mas assim, a parte comportamental, educacional, você tinha um livro, direcionar... uma cartilha de bom comportamento. Dicas para se tornar o craque da vida e no esporte. Isso. E assim, não estou falando aqui, isso é o sistema cultural do nosso país mesmo. Só que é o seguinte, você chega na base, você vai lá na base e ele quer achar um zagueiro de 1 metro, acima de 1,80 m, 1,80 e pouco. Ele não quer saber se o cara é bom, se o cara é rápido na cobertura ou produzir um camisa 10. Aí, como nós estamos copiando o futebol europeu, a gente está perdendo a nossa hegemonia. Isso, e aí você traz para dentro da sua casa, da nossa casa, um treinador europeu. Um treinador que tentou colocar 4-2-4, fez cagada. Tentou 4-3-3, fez burrada. Tentou ali 4-4-2 ou 4-5-1. Cara, ele deixa o João Pedro de fora. Aí deixa o Pedro do Flamengo de fora. E aí sequer nós tivemos um padrão tático. Aí você vê, o Luiz Fonte, o treinador espanhol, ele desde as categorias de base, trabalhando, ele não quis saber, porque o orgulho às vezes do brasileiro, o cara quer treinar logo um profissional. Ele quer para um clube grande. Aí o presidente que vai fazer a gestão desse clube, ele tá com a empresa dele arrebentada, quebrada. Aí ele vai chegar, esperar a janela de julho e de dezembro para vender os meninos da base. Aí ele recupera a vida dele e afunda o clube que tem quase 40 milhões de torcedores, 50, 60, 70. E aí na própria base... Você vê, o gestor que vai estar ali, não tem um conhecimento técnico, e aí ele vai contratar determinados treinadores do sub-15, sub-17, o que for sub-20, o cara que vai falar, olha, chegou um menino aqui, bom, tá? E ele vai ficar no lugar daquele outro. E eu já vi com meus próprios olhos, às vezes o jogador com tanta qualidade, com tanta habilidade, uma deficiência aqui ou ali, não tem tempo hábil, como o Marcos Assunção falou e o próprio Souza pontuou aqui, e aí o Ivan Drago foi mais no sistema cultural, que é a própria verdade. Os caras vê primeiro eles, não vê a transformação desse atleta. Você vê só, eu joguei 7 anos no Madureira, queria jogar no clube no Maracanã e ir pro Flamengo. Chego no Flamengo, encontro Djalminha, encontro Júnior Baiano, encontro Paulo Nunes. Cara, segunda-feira a gente corria na Lagoa Rodrigo de Freitas. Terça-feira, um treinamento físico técnico, conduzir com a direita, conduzir com a esquerda. Fundamento. Cabeceia para a esquerda, para a direita. O domínio, os fundamentos. Hoje tem gente que chega no profissional que não tem o fundamento. E por que hoje não tem mais camisa 10, lateral que vai no fundo cruzar? Porque nós copiamos o que o jogador falou, que bate falta. Mas porque nós estamos copiando o futebol europeu. Cara, você vê... copiou o quê? Que não deu certo? Copiou o seguinte, ó. O que o Ancelotti fez agora? Ele pegou o Ryan que arrebenta. Como é que ele tá arrebentando na Inglaterra? Vai pra cima, dribla, finaliza, faz tudo. Deixa ele... Ele vai e colocou um cara pela direita e faz o cara voltar até lá. Tem 2 marcadores. Mas, Marcelo, o Cucurella vai no fundo e o Cucurella cruza. Não, mas cruza onde?
Teve algum gol do cruzamento dele? De Mas ele cabeça? cruza na área e cria situação de gol. Não, mas... Lá, não, o que eu tô falando assim, é porque o lateral deles vai no fundo. Por que o nosso não vai? Mas olha Estamos só, copiando os mas caras, olha só, errado. mas olha só, olha só. Porque ele deu declaração, não podia ir. Não O lateral direito falou que, ó, se você já vai para uma Copa do Mundo, o primeiro jogador foi convocado em março, ele chega numa coletiva e ele fala assim, olha... Não espere que eu desça. Não espera que eu vá lá não, pra eu descer, porque não tem como eu voltar. Só de moto ou de táxi. Ele não mentiu. Ele falou a verdade. Sim. Mas aí o treinador... Mas pra nossa infelicidade, o lateral direito da função se machucou. Não, sim, mas só que antes, tinha outro. uma partida Por que ele não olhou pro Matheus Pereira, o camisa 10? A Noruega tinha um camisa 10, irmão. Não. Construindo ali. Hã? Ele queria falar, não saiu, não. É que ele esqueceu de ligar o microfone do ar. Sim, mas nós estamos relatando sério aqui. O camisa 10 da Noruega, a qualidade técnica, o que o Matheus Pereira faz no Cruzeiro. E aí não chama. A quem interessa eu deixar o João Pedro de fora e não levar o Pedro, centroavante do Flamengo? Rapaz, o buraco é mais embaixo. A coisa é muito séria. E se não mudar, não fizer essa transformação na base, a Alemanha, quando ela veio ser campeã, ela foi campeã em 2014, não foi? Ela tirou todo o ciclo vicioso da base, tá? E colocou ali, ó, pessoas com entendimento, com conhecimento técnico e vivência do futebol. Mas aí foi campeão em 2014, nunca aconteceu mais nada. Não, tudo bem, Juca, mas ele teve uma transformação e foi campeão ali. O Luiz Fonte vem com... Quantos que você trouxe ontem, Ivan? 7 ou 8 jogadores que estavam ali da base em cima. Cara, aí tem uma aclamação, uma pressão em cima do Ancelotti, que ele vai e sabia que o Neymar não tinha a mínima condição de estar na Copa do Mundo e convoca. O Adegar, se ele chega pra fazer teste em um... Quem? O Adegar. O da Noruega. Se ele chega pra fazer teste em um time aqui no Brasil, os caras não querem, porque ele é franzino. O Olise. E os melhores. O Kimmich, volante, se ele vir fazer teste aqui, os caras vão falar que ele não tem corpo pra ser volante. Sim. O Edi de Marrocos. Exatamente. 18 aninhos aqui, ó. Qualidade. Aí você leva um com um pandeiro do Zeca desse tamanho, irmão. Você vê o chassi. Você levou o Casemiro. Casemiro tava com um pandeiro do Zeca desse tamanho. Vocês dois, é um caso raro vocês dois terem virado profissional. Mas nada... Baixinho, magrelo, mas nada seco, resiste ao talento, irmão. Feio. Ó, nada resiste ao talento. Nada resiste ao talento. Valeu. O condicionamento físico, você vai aflorar, vai apurar, vai se condicionar. Mas, cara, a sua movimentação você tira. Eu já ouvi de alguns formadores, e inclusive eu vi uma entrevista do João Paulo Sampaio, que hoje é uma referência no Brasil, né? O cara que conduz as categorias de base do Palmeiras. Camisa 10 na base vira ponta no profissional. Foi assim que aconteceu com o Estevão. O Estevão era 10 na base, virou ponta quando subiu pro profissional. Mas ele é sensacional ali, ó. Sim, mas ele virou ponta e ele era 10 na base. Então, o moleque era 10, foi passado pra ponta. Tempo de Cruzeiro, Ivan. Tempo de Cruzeiro, o apelido dele era Messinho. Isso. Mas olha só, ó. O cara... Ó, o estilo do Estevão é driblador. Com 14 anos eu falei pra ele. Duvido se ele era o camisa 10. Cara. O Souza jogou nessa função, uma função de meio de campo, porque o camisa 10, ele pisa na bola, ele faz os lançamentos precisos, ele faz cada enfiada de bola diferente entre o lateral esquerdo e um quarto zagueiro. Ele é driblador, ele é Eu acho que é o seguinte, o 10 como o Souza, o organizador, deu um passo pra trás, virou 8. E o 8 virou 5. Aquele 5 que só batia... Isso, mano? Não, é só você olhar. As coisas estão mudando. Então, assim, o camisa 10 hoje, na base, o 10... O 5 que ele tá falando é estilo Amaral. Batia e entregava a bola. O Fabinho é o quê? O Fabinho da seleção, o Fabinho que tava lá. É 5. Ah, e por que ele não entrou no lugar do Casemiro? Pra jogar? Sim. Plantado. Mas o papel era o mesmo. Eu tenho certeza que... A marcação, a pegada, pega e entrega, pega e entrega. Eu tenho certeza que muitos treinadores hoje colocariam a Assunção como 5. Eu tenho certeza que ele viraria 8. Mas é um 5. O Souza chegou a jogar de qualidade que faz o lançamento do lateral esquerdo. O Bidon teria que ser um meia mais ofensivo. Sabe por que o lateral ofensivo hoje não... E está jogando assim, como um meio ofensivo. E sabe por que o lateral ofensivo hoje também não consegue ficar por muito tempo na lateral? Porque ele vira ponta. Porque ele vira ponta. Juca, e outra coisa... Foi a safra de Atirson, Leandro, de Filipinho. Juca, quando você não tem o cara... Quando você não tem mais um jogador diferente... Você tem que ter pelo menos um time. Padrão tático. O exemplo ontem. Pô, os dois times têm os dois caras fora da curva.
A gente viu aqui, os números do Yamal até 19 anos eram um absurdo. Sim. Muito mais Do que o outro Messi. lado tem o Messi. Nenhum dos dois foram bem ontem. Mas a Espanha sofreu com isso? Nada. Mas a Argentina sofreu. A gente tava montando um esquema aqui, com todo respeito, pra o Vini ficar livre, pô. Pô, e tem um vídeo rolando aí, eu não sei se é verdade, eu não sei se é IA, mas tem um vídeo que o cara passa pelo Vini assim, o Vini deixa o cara passar, pô. Trotando Olha aí, em isso cima do cara. aconteceu no jogo, pô. Aconteceu no jogo Então, mesmo, pô, foi. então. É um lance comparativo com a marcação da Argentina em alta, marcando a saída de bola e a marcação do Brasil. São vários lances. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe se é IA, que, com esse negócio. Ah, mas você a gente assistiu o vai jogo, falar, pô. nós vamos falar mesmo. Eu sei. Não, mas você Eu tô assistiu o jogo, você sabe como ele ia no combate. Eu tô tocando nesse exato assunto. Pô, a gente viu o Yamal ontem não tão bem, mas ele recompondo. Cara, pra você montar um esquema pra um cara hoje, o cara tem que ser... Peraí, mas você não é a favor do cara que joga na frente voltar pra recompor? Sou, claro que sou. Não o resto do time. Certo, porque aqui eu a nossa tô maior dizendo- discussão é que atacante não eu tinha que tô- voltar pra marcar. Era unanimidade. Exatamente. O que eu tô dizendo é que Não, se você... recompor. Ó, o que eu tô dizendo é que se você olhar para o menino que você falou, o Ryan, pô, depois que ele entrou no time, o time não perdeu mais e ele tem sido ganhando destaque. Ele ajudava na marcação. Na seleção brasileira, ele foi colocado só para correr atrás de lateral. Por que ele correu atrás de lateral? Porque o outro lateral lá não tinha força tem força fisicamente. Pô, então eu trago um cara jovem pra correr pro outro cara Você que não usa tem o condições. ataque que tem que fazer gol pra corrigir o seu sistema defensivo, que é inoperante e ineficiente. Juca, a última Olimpíada, olha, só pra gente ter a certeza, tá? Pro torcedor brasileiro, porque às vezes a gente fala aqui e o torcedor acha que os ex-jogadores, a maioria, torce contra, e não é isso. É contra o caceta, nós temos autonomia pra poder Olha falar. isso. Jogava pra caralho. A mesmo. última Olimpíada a gente ficou fora, Juca. A gente não classificou pras Olimpíadas, Juca. Isso é uma vergonha. A gente vai esperar o quê de uma seleção como essa? Escuta só, e se o Brasil não mudar, Souza, vai acontecer igual aconteceu com a Itália. Vai. Ô, Souzinha, mas você não acha Cuidado, que você não acha que essa tentativa de ter um futebol parecido com o futebol da Europa é porque tá faltando esse jogador que é fora da curva? Que você fala? Não, eu acho que tá faltando um time. A gente se Não baseou... tá faltando um sempre- jogador, tá faltando 11. Ó, a gente se Fora da baseou curva. muito em um atleta, até hoje. Só o Neymar. Só o Neymar. A gente sempre montou um time pra ele. Só que a gente esquece que pra montar um time, pra um Tem que ter jogador... um time bom. Você tem que ter um time bom.